dia mostrar as impressões que eu fiz aqui. Vou começar pela primeira que eu pintei, não pela primeira que eu imprimi, né? E é esse Deadpool aqui. Pintado à mão. Aprendi um vídeo no YouTube. Pesquisei lá Deadpool como pintar e apareceu um vídeo lá muito top, o cara ensina direitinho lá. E eu fiquei contente com o resultado, né? Esse Deadpool. Segundo, esse é Majin Buu. Esse aqui já não tinha tutorial, tive que me virar um pouco. Fiz um pouco de luz e sombra meio que sem noção, vou ter que dar uma estudada ainda como que é isso. Mas eu fiquei contente até com o resultado para a primeira. E a intenção é essa das primeiras peças que eu estou fazendo. São peças para depois eu ter uma referência de onde eu comecei para onde eu cheguei, né? Esse aqui é o começo, vamos ver onde eu vou chegar, né? Aí eu já começo a me perder um pouco. Qual que foi o próximo? Mas vamos seguir aqui com o Deadpool novamente. Como eu gostei de pintar o Deadpool lá, que ele era vermelho, fui para esse aqui. Aí já os detalhes são um pouco menores, né? A cabeça é menor, o outro é só a cabeça. Aí fui fazendo, seguindo o mesmo vídeo lá do YouTube. Fiquei contente com o resultado também. Ficou bem legal, eu gostei. E é aquele esquema. Fazendo agora para ter uma referência no futuro aí de onde para onde, né? Legal também. Seguindo, não sei se está na sequência certa, né? Lanterna Verde. Esse aqui eu gostei bastante também. Iniciando. Aí eu joguei um pouco de resina aqui para dar um brilho no lago dele. Passei aqui e aqui na máscara dele para dar um brilho. Eu gostei bastante também. Os primeiros achei legalzinho. Esse aqui, Homem de Ferro. Quando eu imprimi ele teve uma falha, tanto na cabeça que parou a impressão e voltou novamente, daí ficou um risco na cabeça dele. E a parte do queixo, por algum motivo, o suporte descolou e ficou com falha. Não é só comigo que aconteceu isso nessa impressão, eu vi lá no projeto no MakerWord que com mais pessoas já aconteceu. Aí eu catei e colei com Durepox aqui, fiz o moldei na mão e dei uma lixada. Não ficou perfeito, mas dá pra enganar olhando de longe aí, ninguém repara muito nos defeitos, né? Mas aí pintei ele com um pouco de tinta metálica e tentei dar um efeito nos olhos dele aí e vamos aprendendo com os erros aí. Esses modelos que deu defeito, geralmente eu estou fazendo os testes de pintura neles para aprender, né? A mesma coisa foi com esse Majin Buu aqui também, deu problema no suporte, ele quebrou aqui, emendei ele com Durepox, ele quebrou aqui também nessa pontinha aqui, emendei com Durepox, pintei, pra mim tá bom, tá agradável por enquanto. Um dia eu vou melhorar o nível aí. Outro problema com ele foi na hora da pintura, eu não tinha muita noção, passei várias camadas e acabou craquelando, rachando. Mas fica de experiência, né? Outra peça foi esse arcanjo. Ele também, como por ser menor as peças, já foi mais complicadinho de dar uma pintada nele. A parte dos olhos aqui foi bem complicada de acertar, tonalidade da pele,
as asas para dar um efeito legalzinho. Ainda não ficou top, maravilhoso, mas passa por enquanto para quem está aprendendo. Tentei dar uns efeitos nas rochas aqui, nas pedras quebradas. E é isso aí. Também deu problema de dar uma craquelada nele, mas tá até que legalzinho. Esse aqui, como é da minha época do Looney Tunes, ele achei interessante de estar imprimindo ele. Ele foi multipartes, então eu não pintei. Só imprimi as peças vermelhas, depois as brancas, as pretas. A única que eu não tinha era marrom, aí acabei pintando ela. Imprimi em branco e pintei. A amarela eu tinha, aí montei, passei cola. O complicado um pouco do multiparte assim é no momento da cola, que a cola deixa um esfumaçado meio branco. Aí tem um pessoal que mostra lá como é que com as possibilidades de tirar. Aí tem umas que são bem eficazes, outras já nem tanto. Aí eu vou estar vendo qual que vai ser a melhor opção. Mas achei legal também. Aqui já foi esse modelo aqui, é o tipo como se fosse o Demolidor, né? Eu catei e pedi pra IA criar um Demolidor, ela criou, aí criou ela com esse símbolo aqui que não é o do Demolidor, né? O Demolidor são 2D, mas eu achei interessante, achei legal também, para não ficar uma cópia tão coisa, eu resolvi imprimir assim mesmo. Aí da IA eu joguei para outra IA que modela em 3D, daí ela gerou esse resultado aqui. Fui e voltei para imprimir, saiu legalzinho. Esse aqui eu já dei um pouquinho mais de atenção, já dei uma quebrada de lixa legal. Pintei com um pouco mais de atenção, porém não terminei. Falta ainda dar uns efeitos de luz e sombra nele, mas está em processo de finalizar ainda. Esses aqui já estão sendo um pouco mais com cuidado, né? Os outros ali, como eu estava aprendendo, não estava com tanto cuidado. Mas esse aqui, já estou tendo um pouquinho mais de cuidado com ele. Aí o mesmo com esse aqui, também não finalizei. É a mesma coisa, pedi para ela criar um asa noturna. Aí ela foi e criou, peguei, só que quem conhece a asa noturna sabe que esse símbolo aqui não é o dele. O dele aqui, a cabeça é como se fosse um falcão, algum tipo de ave, né? Inclinado para lá. Esse aqui também. Só que eu fiquei contente com o resultado e botei para imprimir da mesma forma. E tá no processo aí de pintura. O rosto dele ainda tem que dar uma melhorada nos detalhes dele aí. E assim que eu terminar, eu vou postar esses que eu tô finalizando. Por enquanto tá nesse pé aqui eles. São esses dois praticamente que estou finalizando. E tem mais um, esse aqui, que deu problema na impressão, o cabelo deu um monte de suporte soltou, eu tive que emendar, passar a Durepox. Eu tô tentando corrigir aí, tentando pintar ele também. Tá no processo de finalizar aí também. Não tá concluído. Vou dar uma melhorada nas pinturas aqui no rosto, dar umas luzes no cabelo, para tentar disfarçar os erros aí da impressão. Por ser com peça muito pequena, ele gerou muito suporte, ficou com muita falha nele, mas está legalzinho para aprender na pintura. Aí futuramente eu vou estar mexendo com ele. Outro que deu problema também. Esse aqui, Stormtroopers. Ele também teve os problemas de craquelar. Também estava iniciando na pintura, craquelou bastante. E fora que o próprio modelo STL, quando eu imprimi, já ficou horrível. Eu tive que meter muita massa Durepox, dar uns acabamentos mais ou menos com a lixa. E para não perder a peça, eu pintei do mesmo jeito para me aprender. E
ficou mais ou menos, olhando de longe, engana. E esse Bulbasauro aqui foi um dos últimos que eu pintei aí. Teve um problema também com as perninhas dele, meti Durepox aqui, dei um jeitinho, aí ficou agradável. Tá legalzinho. Agora eu tô fazendo esses dames aqui, a família. Tá seguindo aí nas impressões e aprendendo, sabe? Um dia chega num ponto aí top, né não? Valeu, obrigado, o vídeo foi esse aí, até mais.